Presidente, eu vou falar de um outro ente que também, o senhor disse da Petrobras, né? Qualquer dia vai ter eleição direta para presidente da Petrobras, eles vão dizer o que fazer. Vou dizer de um outro ente que muitas vezes parece ser tratado como, na verdade, o chefe da República, né? O Banco Central, eu não estou querendo demonizar ninguém, mas eu sempre me comovo quando vejo o presidente do Banco Central dizendo que é preciso ter boa vontade com o governo, né? Na minha cabeça, no máximo, o governo poderia ter boa vontade do presidente do Banco Central. O senhor venceu o debate dos juros, porque hoje um monte de gente que dizia que a política é essa mesma, dizendo não dá mais, o varejo está quebrando, o crédito está secando e é preciso rever a política de juros. Não é? Eu quero saber, intelectualmente o senhor venceu o debate, agora o senhor apanhou, que foi uma beleza, né? Em todo canto. Por que foi o senhor a levantar a questão? Na verdade, eu apoiei da Faria Lima. Porque a Faria Lima ganha muito com juros altos. Ela vive disso. Agora, é o seguinte, Agora, veja, qual é a explicação? Qual é a explicação de você ter juros de 3,75 num país em que a economia não está crescendo? Num país em que a economia não está crescendo, saiu o PIB do último trimestre negativo, ou seja, portanto, a economia brasileira não cresceu o ano passado. Apesar da fanfarrice do Guedes, não cresceu. Então você tem uma economia que não está crescendo, você tem o desemprego que está em emprego, sabe, informal, com os trabalhadores ganhando pessimamente mal, porque a massa salarial caiu muito. Você não tem crédito, o crédito está escasseando, logo nós poderemos ter uma crise de crédito. E eu queria uma explicação apenas por que o juro está atrás de 75. Eu até não ligo muito para essa coisa de Banco Central independente ou não independente, autônomo ou não autônomo. Eu fui presidente 8 anos, o Meirelles foi presidente do Banco Central, e ele tinha autonomia. Ele tinha autonomia, mas tinha responsabilidade. A responsabilidade dele é saber o seguinte: esse país tem uma pessoa que foi eleita para presidir o país. Mesmo assim, essa pessoa não tem autonomia. Eu tenho que prestar contas ao Congresso Nacional. Eu tenho que prestar contas à Câmara. Eu tenho que prestar contas ao Senado. Eu tenho que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. E tenho que prestar contas à sociedade brasileira. Tenho que prestar contas aos meios de comunicação que vive toda hora cobrando. Ora, por que esse cidadão, que não foi eleito para nada, ele acha que ele tem o poder de decidir as coisas e ainda eu vou pensar como é que eu posso ajudar o Brasil? Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, você só tem que pensar como reduzir a taxa de juros, para que esse país volte a ter crédito, para que a economia volte a funcionar. É isso que tem que fazer. E isso não é bravata minha, porque eu também não tenho interesse em ficar brigando com o presidente do Banco Central. A única coisa que eu acho é o seguinte: esse país não pode ser refém de um único homem. Essa hora, porque todo mundo tem uma entrevista na cabeça, né, com o Lula. Por que não perguntou tal coisa? Nessa hora, Reinaldo se calou. É que eu concordo. Eu não só concordo, como eu acho que o senhor também, né, procurou saber quando é que juro alto corrige inflação ali provocada pela oferta, que não é inflação de demanda. E eu não encontrei explicação até hoje. E a explicação não existe. Não tem explicação. Então está na hora de baixar a taxa de juros, eu acho. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acho que ele tem que fazer o trabalho dele. Mas o trabalho dele, efetivamente, ele tem 3 obrigações que foi determinada na lei que aprovou a autonomia do Banco Central. Ele tem que estar preocupado com a inflação, mas ele tem que estar preocupado com o emprego e preocupado com o crescimento da economia. Ele não pode esquecer as outras coisas e ficar estabelecendo um plano de metas que ele sabe que não vai cumprir. Está na lei que instituiu a autonomia do Banco Central, na lei complementar. Veja, e como lembrou o presidente do Conselho do Bradesco, também é o que faz o Banco Central Europeu, também é o que faz o Fed americano, se preocupar com essas 3 coisas. Senão não tem sentido. Né? Então, veja, e é engraçado porque, de repente, as pessoas escrevem: o presidente não pode criticar o presidente do Banco Central. Que absurdo! Que absurdo! O presidente da República pode criticar. O que eu não posso é ser leviano e dizer coisas que não sejam verdadeiras. Eu estou dizendo a máxima verdade. Não existe explicação para a taxa de juros ser 13,75. Não existe excesso de consumo, não existe inflação de consumo nesse país, a economia não está crescendo, o povo não está comendo. Então não tem nenhuma razão
de juros altos. Apenas isso. Juros reais de 8%, com os Estados Unidos ainda juro negativo, está passando, mas o europeu está negativo. Está cheio de juro negativo, sabe? Então não tem explicação. Eu quero que ele entenda que ele precisa dever explicação ao povo brasileiro. Ele que vai para a televisão e explica, não, o juro a 3,75% é maravilhoso, é extraordinário. A gente viveu numa época quando esse juro já teve a 49%, quando Arlindo Fraga era presidente do Banco Central. Quando eu cheguei, ele foi nos primeiros meses a 26% de juros. Um trabalho imenso para a gente reduzir a taxa de juros. O Brasil não tinha credibilidade, o Brasil não tinha crédito, o Brasil devia para o FMI. Nós fizemos todo um trabalho para tornar esse país sério. Todo um trabalho. Esse país ganhou investimento grande 2 vezes no meu governo. 2 vezes. A gente não tinha credibilidade para nada. O Malera, ministro da Fazenda, vivia em Washington tentando pedir audiência com o FMI, não conseguia audiência, não era recebido. Não sei se você está lembrado do tempo que dizia um casal de americanos aqui do FMI para fiscalizar as contas brasileiras. Nós acabamos com isso, esse país virou grande, esse país virou respeitado. Esse país não é uma republiqueta de bananas que precisa ser tratado como se fosse, sabe, uma coisinha pequena. O Brasil é grande. E essa é uma coisa que eu vou fazer, Renan. Essa é uma coisa que eu vou fazer. Eu vou te contar uma coisa. Eu vou recuperar o prestígio internacional do Brasil. O Brasil vai voltar a ser protagonista internacional outra vez. A gente vai ter mais investimento direto, investimento externo direto aqui no Brasil. E a economia vai voltar a crescer. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos retomando agora todas as obras do Minha Casa Minha Vida, que estavam paradas, e vamos assumir o compromisso de produzir mais 2 milhões de casas. A gente vai começar agora a reconstruir todas as obras que estavam paradas na área da educação. São quase 4 mil obras. Eu vou te dar um número. Nós anunciamos agora, eu fui a Sergipe, dar início ao começo de uma obra que estava paralisada desde o meu tempo da presidência. Nós fomos dar início a essa obra e nós anunciamos ao Brasil 23 bilhões de investimento em obra de infraestrutura. Isso em apenas um ano. É mais do que o cidadão que saiu anunciou em 4 anos. Ou seja, em um ano, a gente está fazendo mais investimento em infraestrutura do que ele fez em 4 anos. E vai ser assim na educação, vai ser assim na saúde, vai ser assim no transporte, vai ser assim na economia brasileira. Você vai perceber que a economia vai voltar a crescer porque a gente vai colocar esse país para trabalhar. Nós estamos reorganizando a sociedade. Estamos tentando fazer com que as coisas voltem à normalidade. Vamos cuidar da agricultura familiar, vamos fazer outra vez o PAA, vamos fazer o PNAE. Nós vamos colocar dinheiro para circular, sabe, no setor produtivo, investindo muito em pequenas e médias empresas, em pequenos e médios empreendedores, na agricultura familiar, na média agricultura. Porque é assim que esse país vai voltar a crescer. Presidente, o senhor falou da presença internacional do Brasil. O senhor já esteve na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, falou com o Macron, recebeu Olaf Scholz, John Kerry estava aqui até há pouco, o senhor vai para a China, vai se encontrar com Xi Jinping, depois tem Portugal, enfim, países africanos. Em agosto tem a reunião dos BRICS da África do Sul. Agosto, reunião dos BRICS da África do Sul. O Brasil voltou, como se diz, não é? E parece que hoje o senhor tem um telefonema importante, não tem? Hoje eu vou conversar com o presidente da Ucrânia. Isso. Quando isso aqui for ao ar, o presidente já terá conversado com o presidente Zelensky. E eu vou conversar com ele o que eu já conversei com o Biden, o que já conversei com o Macron, o que eu já conversei com o Olavo Scholz. Ou seja, eu tenho proposto a eles que é preciso criar uma espécie de G20 para discutir a paz. Porque só tem gente discutindo guerra. Então é preciso criar um grupo de países que se disponha a discutir, tanto com o presidente da Ucrânia quanto com o presidente da Rússia, o estabelecimento de paz. Porque a Europa está financiando a guerra, está colocando dinheiro, todo dia anuncia dinheiro, os Estados Unidos todo dia anuncia dinheiro, ou seja, não tem ninguém falando em paz. Então, o Brasil está se colocando para discutir paz. A gente quer juntar a China, vou conversar com o Xi Jinping isso. Hoje eu vou conversar com o presidente sobre isso, ou seja, vou discutir. Se for necessário, discuto com o Putin sobre isso. E tenho discutido porque é preciso a gente entender que primeiro a gente tem que parar a guerra.
Depois que a gente parar a guerra, a gente vai negociar o que vai acontecer. Quando o senhor falou de criar o grupo, a extrema-direita e alguns especialistas no próprio pensamento, que se travestem de especialistas em política internacional, resolveram ironizar. Olha o Lula aí achando que pode acabar com a guerra. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como foi a reação quando o senhor falou de criar esse grupo para discutir um possível cessar-fogo. Primeiro é importante o seguinte, porque tem muita gente que fala muita bobagem tentando passar a ideia de que entende e não entende de nada. Veja, é o seguinte, você tem que encontrar alguma coisa que possa justificar você retomar a paz. Veja, e a guerra já está há 1 ano. Essa guerra está influenciando muita coisa do mundo. Aqui o Brasil está sendo vítima dessa guerra. Aliás, parte da inflação que está aqui no mundo. Parte da inflação no mundo é por conta dessa guerra. Então, não dá para todo mundo ficar olhando. Sabe, alguém tem que chamar para conversar. Eu vou te contar um exemplo. O acordo do Irã, que o Celso Amorim e eu e o presidente da Turquia fomos fazer. Quando a gente decidiu ir conversar com a Ahmadinejad, o Obama não queria que a gente fosse. Angela Merkel não queria que a gente fosse, o Xi Jinping não queria que a gente fosse, o Medvedev não queria que a gente fosse, apenas o Sarkozy naquele tempo concordava que a gente fosse lá. Quando eu cheguei em Teherã, eu tinha recebido 2 telefonemas do Obama de que eu ia ser enganado porque não dava para fazer acordo com a Ahmadinejad. Nós fomos lá e fizemos o acordo de enriquecimento de urânio igualzinho o Brasil tem. E eu disse para a Ahmadinejad, eu desejo para você o que o Brasil tem. E na nossa Constituição está garantido que a gente não quer, sabe, a questão de arma nuclear. É isso. E ela assinou o acordo. Assinou o acordo. Quando nós pensamos que o mundo iria agradecer o Brasil por causa do acordo, o mundo aumentou a punição, o bloqueio ao Irã. E depois de 3 anos fizeram um acordo pior do que aquele que nós fizemos. Aliás, ali teve um pouco um passa-moleque da diplomacia americana no Brasil. É o seguinte, é porque não estava previsto que o Brasil pudesse entrar no cenário político com a força que o Brasil entrou. Nós fizemos o grupo de amigos e conseguimos restabelecer a eleição na Nicarágua, na Venezuela, com o Chávez, do referendo, com a participação, sabe, da Fundação Jimmy Carter, com a Fundação do Colin Powell, sabe? E com a participação da Condoleta, que era secretária de Estado também nos Estados Unidos. Ou seja, como é que a gente pode construir, sabe, esse processo? Conversando. Conversando. Então, se depender da minha vontade, nós vamos criar um grupo, sabe? Eu vou para o G20 agora, eu vou para o G7 agora no Japão. Lá eu vou entrar nesse assunto outra vez, porque não é só discutir o que os Estados Unidos querem discutir. Não é só discutir o que o Japão quer discutir. O que é que o Brasil quer discutir? O que é que o Brasil está pensando sobre as coisas? Então é isso que o Brasil tem que se mostrar, com a grandeza da sua população, com a grandeza do seu tamanho. Sabe, o Brasil não é menor do que ninguém. Nós não queremos ser maior, mas também não queremos ser menor. E eu acho que hoje, sabe, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão pedindo a Deus que apareça alguém para acabar com essa guerra. Eu vou te contar uma história de uma pequena guerra, uma guerra particular. Eu entrei em greve de fome em 1980. Eu sempre fui contra a greve de fome porque eu não queria judiar do meu próprio corpo, sabe, para poder ganhar uma batalha. Entrei na greve de fome, ficamos 6 dias em greve de fome. E o presidente da FED falou o seguinte, olha, eu só negocio com eles se eles aguentarem ficar até o ano que vem de greve de fome. Então a greve de fome era uma coisa inócua. Nós estávamos sofrendo. Aí o Dom Cláudio Umes vai me visitar na cadeia e fala que a igreja, sabe, é contra a greve de fome, que seria importante que eu parasse com a greve de fome. Eu falei, Dom Cláudio, é o seguinte, eu paro. Agora o senhor tem que ir lá no estado da Vila Euclides e colocar em votação para os trabalhadores se eles querem que eu pare ou se eles querem que eu fique de greve de fome. Ele foi lá, colocou em votação, graças a Deus, graças a Deus, os trabalhadores pediram para acabar. Eu tenho certeza que tanto o Putin como o Zelensky
estão pedindo a Deus que aconteça alguma coisa para acabar com essa greve. Quando acabar a greve, você vai sentar para conversar o resultado dessa greve, os prejuízos dessa greve, os quantos bilhões da guerra, os quantos bilhões de dólares vai precisar para reconstruir a Ucrânia. Sim. Porque as vidas dos russos que morreram e dos ucranianos não serão recuperadas mais. O senhor acha que esse caminho é possível? Eu acho que é necessário. Ô, gente, toda guerra tem um fim. E essa guerra tem que ter um fim. Nós não precisamos ficar, sabe, destruindo ponte, destruindo prédio, destruindo, sabe, a troco do quê? O problema é outro. Vamos discutir com os europeus e com os americanos. O problema é a filiação à União Europeia. Vamos discutir. Agora, uma coisa todo mundo sabe, é que eu defendo a soberania ucraniana. O russo não tinha o direito de ter, sabe, investido e na foi o voto do Brasil. Foi o voto que o Brasil deu na ONU. O russo não tinha o direito de ter invadido a Ucrânia. Ou seja, isso a gente não aceita, porque a integridade territorial é uma questão sagrada. Presidente, Mas, de qualquer forma, a guerra está acontecendo. As pessoas estão morrendo. E alguém precisa falar, gente, vamos parar. Vamos ver se a gente consegue, em torno de uma mesa, negociar. Não precisa morrer 60 milhões de pessoas como morreram na Segunda Guerra Mundial. Ou morrer 15 milhões de pessoas como morreram na Primeira Guerra Mundial. A gente pode evitar. A gente não precisa destruir um país como foi destruído o Iraque. Inventaram uma mentira no Iraque que tinha armas químicas, invadiram o Iraque, destruíram, mataram o Saddam Hussein. E cadê a arma química? Não tinha, era mentira do Saddam Hussein. O Saddam Hussein mentiu. E os desastres que derivaram de lá são impressionantes. O Saddam Hussein mentiu que tinha, o Bush mentiu que tinha e não tinha. E acabou com o país. Então, o que eu acho é que, numa mesa de negociação, a gente pode fazer milagre. Numa mesa de negociação, a gente pode fazer milagre. Tomara, porque seria quase um milagre, porque pedir para a Rússia sair da Crimeia, sendo que tem toda a frota do Mar Negro da Rússia ali... Veja, eu não sei... Aqui eu só batendo um papo. Eu não sei qual é o espaço, possivelmente pedir para a Rússia sair da Crimeia seja o impossível, tá? Mas pode ter outras coisas que você pode pedir. Claro. Sabe? Pedir para a Ucrânia, sabe, aceitar a ocupação do seu território, sabe, é difícil. Mas pode ter outras coisas para a gente conversar. Sim. O que precisa, na verdade, é sentar na mesa de negociação. É sentar na mesa com pessoas que têm o poder de decisão. Por isso que eu acho que a China é muito importante. Por isso que eu acho que o presidente Xi Jinping não pode ser um olheiro. Ele tem que ser um ator. E ele pode influenciar tanto na Ucrânia, quanto influenciar na Rússia e quanto influenciar no debate dentro dos Estados Unidos. É isso que eu quero conversar. Tomara que Agora, seja para alguns brasileiros que têm complexo de vira-lata, que acham que o Brasil não pode nada, que acham que o Brasil é pequeno, que acham que... Sabe? Esses não acreditam em nada. Expressão do Nelson Rodrigues. Eu lembro que tem um tipo de brasileiro, sabe, que acha que o Brasil não pode nada, que o Brasil tem que acatar tudo que os Estados Unidos falam. Eu não sei se o senhor sabe essa expressão, complexo vira-lata, o Nelson Rodrigues criou quando ele estava escrevendo sobre o Pelé está com 17 anos, e ele diz assim... O Pelé, ele tem majestade, né? E quando o Pelé chegar lá na Suécia, o Pelé vai estraçalhar, como ele estraçalhou, né? E disse assim, e finalmente acabará o complexo de vira-lata, né? O Pelé era um pouco um exemplo do não vira-lata, né? Daquele que se impõe, e se impõe pelo talento. Olha, Reinaldo, é uma coisa muito engraçada. Eu vou te contar um episódio. Na primeira reunião que eu fui participar do G8, eu fui convidado pelo Chirac. Foi na cidade de Evian. Eu vou te contar uma cena que você pode imaginar. Vai passar um filme na tua cabeça. Imagina, chega em Evian, um metalúrgico, só tem o quarto ano primário e um curso do Senai, não fala uma palavra em inglês, entende meia dúzia de palavras em espanhol, e eu olho para dentro de uma sala e está lá todos os presidentes, o rei Abdallah da Arábia Saudita, o Bush, o Tony Blair, o Chirac, todo mundo. E não podia entrar intérprete comigo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar
Eu não entendo uma palavra, aí o meu intérprete falou assim para mim, presidente, não tem problema, você entra lá, bota aquele aparelho aqui no ouvido, que se você tossir, eu vou tossir por você. Aí eu entrei, mas o que me motivou aí? Eu fiquei pensando naquelas pessoas, falei, escuta aqui, qual desse presidente aqui já trabalhou numa fábrica? Qual desses presidentes aqui já morou numa rua que entra 1,5 metro de água dedicada? Porque eu morei na Ponte Preta, em São Caetano, entrava na Ponte Preta, em São Paulo, na divisa com São Caetano, entrava 1,5 metro de água dedicada. Você acordava de noite com um rato tentando escapar, com barata tentando escapar, a gente tentando levantar o que a gente tinha, uma cama velha, uma geladeira. Outro dia eu fiquei pensando, qual desses presidentes já passou por isso? Então é o seguinte, olha, eu tenho autoridade moral para entrar aí, mesmo que eu não fale nenhuma palavra. Entrei, fui conversar e, graças a Deus, a gente conquistou o respeito. Porque respeito é uma coisa boa quando a gente dá e a gente exige que seja respeitado. Eu gosto de dar e gosto de receber. E a gente só é respeitado quando a gente anda de cabeça erguida. Quando a gente não tem o complexo de vira-lata, o complexo de pequenez, o complexo de inferioridade, não. Sabe? O Brasil é um país importante, o povo brasileiro é um povo importante, então é em nome deles que eu ando de cabeça erguida. Presidente, vamos falar de algumas batalhas internas que o senhor tem. O senhor vai indicar 2 nomes para o Supremo. Né? E aqui eu quero fazer algumas considerações. O Supremo, eu acho que ele já foi extremamente injusto com o senhor e já foi extremamente justo. Né? Houve as 2 coisas. Ele está falando, já sei onde isso vai dar. Sim, vai ler mesmo. Eu lembro que quando ele foi negado o habeas corpus preventivo, que possibilitou sua prisão em 2018, foi negado por 6-5, né? E 5 dos 6 votos que negaram eram de indicados, ou pelo senhor ou pela Dilma, e dos 5 que votaram a favor da habeas corpus, 3 não eram indicados, não eram indicações do PT. Né? A Lava Jato, durante muito tempo, com todas as suas excrescências e absurdos, acabou tendo, de algum modo, acolhida ali no Supremo, até que, enfim, parece que as coisas saíram a contento, mas também lhe custaram 580 dias na cadeia, uma condenação sem provas, já falamos disso. E indicações de pessoas com perfil progressista, etc. O senhor vai indicar, e se fala muito, por exemplo, que o senhor pretende indicar o seu advogado, Cristiano Zanin, para ser ministro do Supremo. Eu não estou querendo saber o nome que o senhor vai indicar. Eu só pergunto assim, indicar alguém tão próximo, num ambiente tão viciado, em tese, uma pessoa muito próxima, num ambiente tão viciado como está, com o Supremo ainda na mira. Aliás, foi o prédio mais atacado pelos vândalos, um ataque de natureza terrorista. Não seria um erro? Eu lembro da indicação do Menezes Direito, que quando... Foi o senhor que indicou Menezes Direito, né? Menezes Direito, eu lembro que indicou católico, tradicionalista, conservador, e foi uma das pessoas com extraordinária, tem um comportamento absolutamente exemplar. Né? Eu lembro, inclusive, em Raposa Serra do Sol, o voto guia foi o voto dele. Né? Não seria melhor, assim... tem que ser anti-lavajatista. Anti-lavajatista, eu não sei. Legalista, eu espero que seja. Legalista, eu espero que seja. Reinaldo, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que eu, durante muito tempo, eu tive dúvidas sobre a ressurreição. E hoje eu acredito na ressurreição porque eu sou um cara que ressuscitei. Eu não sei se existe algum político na história do Brasil que resistiria ao massacre que eu resisti. Acho que não. Eu tive, só de Jornal Nacional, em 9 meses, 13 horas de destruição da minha imagem. Eu tive 59 páginas de revista. Eu tive 680 primeiras páginas de jornais, fora a dezenas e centenas e milhares de matérias de rádio. Então eu acredito em Deus, porque quando eu fui para a Polícia Federal, eu resolvi de que eu ia sair de lá maior do que eu entrei. E quem tinha me condenado ia ficar menor
do que era quando me condenou. E aconteceu exatamente isso. Com muita paciência, com muita meditação, com muita crença, com muita leitura, sabe? Mas a paciência é a coisa sagrada nisso. Eu sei que muita gente que votou contra, a favor, aquele TRF4, eles votaram sem ler. Aquilo votaram porque votaram, sabe? Porque era preciso me condenar. Nem leram a peça. Nem leram. Os 4 votos iguais. Se leram, não sei, que as provas não estavam lá. Aqui na Suprema Corte teve gente que votou pressionado pela imprensa, porque a imprensa, você como um comunicador sabe o papel que a imprensa joga na cabeça das pessoas. Ninguém quer sair no Jornal Nacional, sabe, sendo conivente com alguém que está sendo acusado de culpado. Porque o que eu queria era que Penante me desse a presunção de inocência. Eu só queria isso. Sabe? Então, eu votei. Se eu tivesse que escolher as pessoas que eu já escolhi com as informações que eu tinha na época, eu as escolheria outra vez. Sim. Eles votaram coisa importante, eles votaram célula-tronco, votaram União Civil, votaram Raposo da Serra do Sol, sabe, votaram coisa muito importante. Sabe, o papel da Suprema Corte agora no processo eleitoral contra esse psicopata que governou esse país, sabe, é uma coisa muito importante. Então, veja, qual é o critério de escolha? Um dia desses, um cara falou assim, meu Lula, você pode escolher o que você quiser, biografia, o cara pode ter lido todos os livros do mundo, mas não esqueça uma coisa, a pessoa tem que ter caráter. Então é o seguinte, eu vou levar em conta o caráter. Não só, eu vou levar em conta. Obviamente que você tem sempre um grupo de pessoas que você consulta. Sabe, eu consulto muita gente, eu consulto outros advogados, eu consulto gente de outros estados, eu consulto muita gente para saber, olha, o Reinaldo, eu estou pensando em indicar o Reinaldo. É uma ideia. O que você acha dele e tal? E com base nisso é que você indica a pessoa. Agora, tem gente que quando coloca a toga pode mudar de posição. Sabe, a pessoa quer construir a sua autoimagem. Às vezes, quando a pessoa é muito próxima e ganha um cargo que vai até os 75 anos, ela não pode, tentando provar a sua isenção, dar uns votos equivocados? Eu não quero ficar julgando ninguém. Eu estou querendo, depois que o povo brasileiro me perdoou e me elegeu presidente da República, eu estou querendo, sabe, relativizar tudo o que aconteceu comigo. Tá. Eu não quero ficar julgando. Agora, a verdade é o seguinte, eu tenho que escolher dois. E possivelmente 3. Possivelmente 3, se houver uma antecipação da saída de outras pessoas. Sempre pode acontecer. Uhum. Mas o critério meu sempre será o mesmo. Primeiro, sabe, notório saber jurídico. Porque eu não quero escolher um juiz para mim. O juiz é para a nação. Segundo, o cara tem que ser cumpridor da nossa Constituição. Se for muito próximo, o senhor não está fazendo campanha contra ninguém, não, hein? O Zanin acha da maior competência, mas se for muito próximo, o senhor parecerá que será um juiz para o senhor? Veja, hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente. Sabe, tecnicamente ele, sabe, cresceu de forma extraordinária, é meu amigo, é meu companheiro, sabe, como outros são meus companheiros, sabe, outros são meus companheiros, mas eu nunca indiquei por conta disso. E nunca pedi. Essa é uma coisa que eu tenho orgulho, Reinaldo. Eu nunca pedi nenhum favor a nenhum ministro. Nunca, nunca, nunca. Eles não foram indicados para me fazer favor. Eles não foram indicados para me proteger. Eles foram indicados para cumprir a Constituição e garantir o processo democrático desse país. Presidente, uma última pergunta para encerrar, porque eu vou expor aqui. O Crispiniano está dando bronco, focar acabou. Porque nós vamos lançar agora um novo... Cadê ele? Está lá, ó. Expõe mesmo. É que eu vou lançar, quando você estiver colocando o programa no ar, eu já terei lançado um novo programa Bolsa Família, que é um programa que vai ser extraordinário. Se o senhor quiser, fala, porque eu deixo a minha ultimíssima pergunta, eu deixo para depois. Pode falar do Bolsa Família, o senhor vai em seguida agora. Aliás, eu estou muito honrado, tem centenas de pessoas nos esperando. Primeiro é o seguinte, Reinaldo, a coisa mais sagrada de um programa social é o cadastro. O cadastro tem que ser muito sério. Porque somente o cadastro é que vai permitir com que o benefício chegue a quem necessita. Então a gente vai fazer um programa que a gente vai pedir o apoio
do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, sabe, das igrejas, do sindicato, dos prefeitos, para que o cadastro seja feito com a maior seriedade e o cadastro atenda as pessoas que necessitam. Segundo, a gente vai atender, sabe, a família vai receber R$ 600,